Olá, vamos falar então um pouquinho sobre o processo de notificações de incidente e evento, né? Na verdade, a classificação dos eventos. Como é feita a classificação dos eventos, né, pelo núcleo de segurança do paciente. E aí, você sabe como classificar um incidente e evento? Se ele foi um near miss, uma circunstância de risco, um dano leve, né? Causou um dano leve, foi um evento sem dano, causou um dano grave, um dano moderado, o óbito? Sabe como o núcleo de segurança do paciente faz essa classificação? O núcleo classifica como circunstância de risco todo evento, né, ou algo que pode causar um evento, todo incidente, então, né, que pode causar um evento. Então, por exemplo, aqui, piso molhado pode causar uma queda, né, equipamento em uso sem manutenção preventiva, vamos pensar nos respiradores, né, sem a manutenção preventiva, pode causar um evento nos pacientes. E essa figura traz essa questão da circunstância de risco, né? O paciente está exposto ao risco, ali as figuras, né, estão expostas ao risco, porém ainda não atingiu. Near miss. Near miss, então, é o quase erro, né? É aquele ufa, foi por pouco. Então, é quando quase atinge o paciente. Por exemplo, aqui, né? Foi por pouco aí que a caixa não caiu acabou atingindo ali na figura. Então, é aquele quase erro, quase atingiu o paciente. Por exemplo, né, uma dipirona administrada, está prescrita uma dipirona num paciente alérgico e quando eu chego no quarto para administrar, percebo que o paciente é alérgico e não administro. Então, foi um quase erro, por pouco que eu não administro essa dipirona nesse paciente. E o evento, então, é quando propriamente atinge o paciente. Então, uma extubação acidental, uma flebite, perda acidental de sonda, erro de administração de medicamentos, queda. Então, o evento é quando algo acontece e atinge o paciente. E a partir disso, a gente começa a classificar. Esse evento pode causar ou não um dano para o paciente. Um evento sem dano é um evento que não causou dano ao paciente. Então, no caso ali do exemplo da dipirona, o paciente era alérgico à dipirona e acabou sendo administrada a dipirona nesse paciente, né? O near-miss é quando eu percebi ali o erro antes e não administrei. E o evento sem dano é quando o paciente é alérgico, eu vou lá e administro a dipirona nesse paciente alérgico. Porém, o evento não causa dano, ok? O paciente era alérgico, mas não apresentou nenhum sintoma, nenhuma reação, não precisou de nenhum procedimento adicional. Dano leve é quando requer alguma observação extra, uma análise ou pequeno tratamento. Seguindo ainda no exemplo da dipirona, é como se a gente administrou a dipirona no paciente alérgico, que causou um prurido ali no acesso, no braço, no membro em que foi administrado, ficou com o local do acesso ali permeado, vermelho, aquecido, né? Então foi um dano leve.
Dano moderado é quando requer algum procedimento suplementar, uma terapêutica adicional, um aumento na estadia. Então, por exemplo, né, ainda, né, seguindo ali o nosso raciocínio da dipirona, a gente precisou administrar um antialérgico, ele precisou ficar um tempinho mais em observação, por exemplo, em 24 horas ele teria alta, precisou ficar mais 48 horas em observação para avaliar se teria alguma reação ou não. Dano grave é quando requer intervenção para salvar a vida ou grande intervenção médico-cirúrgica em curta esperança de vida ou causa grandes danos permanentes ou perda de funções ou longo prazo para a recuperação. Então, nesse caso da dipirona, foi administrada a dipirona no paciente alérgico, ele teve um choque anafilático e precisou ir para a UTI. Então, a gente considera dano grave. E óbito, houve uma falha aqui na edição, mas óbito, né, que em decorrência da administração da dipirona no paciente ser alérgico, ele ali apresentou choque anafilático e acabou indo a óbito por conta da reação alérgica. E aí, então, a gente classifica como óbito. E aí, para a gente pensar um pouquinho agora, quais são os eventos mais recorrentes na sua área? E como a gente vai diminuir a ocorrência desses eventos? Então fica para a gente pensar, né, como que a gente vai fazer para fortalecer a segurança do paciente na nossa área. Importante também lembrar que todo evento classificado como dano moderado, dano grave ou óbito, a gente precisa notificar no ato, assim como os demais, mas ter uma atenção maior para estes, porque a qualidade precisa notificar a ONA no prazo máximo de 5 dias e também para que se possa reunir a equipe, os profissionais envolvidos para uma análise e investigação do ocorrido para que, né, a gente sane esse problema o mais breve e rápido possível, para que outros pacientes também não sejam expostos, né, ao mesmo tipo de evento. Então fica para a gente pensar aí quais os eventos mais recorrentes na nossa área e o que você pode fazer para diminuir essa ocorrência. Muito obrigada.